Nós estamos nessa série de mensagem, uma família movida pela fé. Cada culto, uma temática específica ao nosso coração. Hoje, nós vamos falar sobre o poder do legado. O legado de fé. O que isso importa para mim, para você, para a nossa casa. Como Deus se importa com isso. Gênesis capítulo 18, verso 17 até o verso 19. Quantos acharam? Dá um amém aí. Verso 17 e 19, a Bíblia diz assim: Então o Senhor disse: devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e às famílias dos seus filhos que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e o que é justo. Então farei por Abraão tudo que prometi. Vou repetir, amém? Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Você pode ler aqui no telão. Vamos lá? Todo mundo junto, bem bonito? Então o Senhor disse. Vamos lá? Tá não? Verso 17. Isso. Vamos lá? Vamos lá? Então, bora? Por meio dele, eu o escolhi, a seus filhos e às famílias deles, que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Uau! Você pode aplaudir essa palavra nessa noite? Uau! Que poderoso, irmão. Esse é um momento muito precioso, porque Deus está para trazer justiça sobre duas cidades, Sodoma e Gomorra, pelo pecado, a iniquidade, pela escolha dos homens se distanciar de Deus. Se distanciar de Deus nunca será uma boa escolha. Se distanciar da igreja do Senhor nunca será uma boa escolha. Caminhar longe das promessas de Deus nunca será a melhor escolha. Nós estamos vivendo uma geração que está distraída demais. Isso é profético, porque Mateus 24, Jesus diz que nos últimos dias a geração será como a geração de Noé, uma geração distraída, uma geração que não se importa caminhar distante de Deus, não se importa caminhar distante da promessa. Então Deus, Ele vai realizar uma justiça sobre aqueles que Ele criou. Mas antes disso, Deus resolve ter um diálogo com Ele mesmo. E aí a palavra que nós lemos é Deus conversando com Ele, dizendo assim: por acaso eu devo esconder o que eu vou fazer a meu servo Abraão? Por que Deus estava dizendo isso? Porque lá em Sodoma estava a família de Abraão. E Deus é um Deus que se importa com a família. Diga assim: Deus, Ele se importa com a minha família. Diga isso: Deus, Ele se importa com a minha família. Deus é um Deus de família. Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus que quando fez um homem, Deus fez o homem multiplique, crie, cresça. E quando Deus resolve separar um povo, Ele faz aliança. E Ele escolhe Abraão. Ele diz aqui: eu escolhi Abraão para te abençoar. Olha para essa pessoa ao teu celular e diga assim: parabéns, você foi escolhido por Deus. Diga assim: nessa geração, Deus te escolheu para te abençoar e abençoar a sua família. Deus escolhe Abraão. Deus escolhe Abraão. E existe algo poderoso aqui, porque Deus decidiu compartilhar dos seus planos com Abraão. Por quê? Porque Deus confiava no coração de Abraão. Deus confiava no coração daquele ser humano. E isso é profundo, irmãos.
Porque o céu olhou para um homem que era imperfeito, porque Abraão ele era falho, ele falhou. Abraão em algumas circunstâncias ele errou, mas os céus viu nele alguém comprometido. Sabe o que Deus ele não dispensa? É um coração comprometido. Sabe o que Deus ele não passa vista grossa? É um coração comprometido. E aí os céus viu ali um homem que tinha um coração comprometido, comprometido com a presença de Deus, comprometido com a igreja do Senhor, comprometido com a palavra de Deus e mais, comprometido com a sua família. Abraão tinha um coração comprometido em transferir para a sua família aquilo que ele vivia com Deus. Abraão não era perfeito, irmãos. Abraão falhou, teve medo, errou nas suas decisões, mas havia algo que Deus não ignorava: o compromisso de manter a sua casa no caminho do Senhor. Deus nunca vai ignorar um coração comprometido com a sua casa e com a casa dele. Deus nunca vai ignorar um homem ou mulher que se compromete com a palavra do Senhor. Então esse é o tempo de eu e você estarmos colocando o nosso coração nos compromissos de Deus. Eu sei que a vida tem exigido tanto da gente, são tantas agendas, são tantos compromissos, que às vezes a gente passa batido no compromisso principal da nossa vida, com a nossa família e com as coisas de Deus. Hoje nós vivemos dias em que famílias estão totalmente desconectadas, estão totalmente distantes de uma realidade espiritual. Pais estão presentes, estão com a presença, mas estão ausentes emocionalmente. Muitos hoje estão preocupados em construir patrimônios, não tem nada errado nisso, de a gente buscar ganhar bem, de a gente buscar ter coisas boas, bons bens materiais. Mas quando a gente troca essas coisas, irmãos, pela presença de Deus, quando a gente deixa de construir altares para a presença de Deus, quando a gente deixa que o nosso coração seja roubado por essas coisas, Deus aqui continua procurando ainda, nesse tempo, homens e mulheres assim como Abraão. Um homem decidido a atravessar gerações pela sua fé, mesmo com falhas, crises, erros, mas aquela família perseverou em algo poderoso. Abraão era um homem de altar, Abraão era um homem de promessa, Abraão era um homem da presença de Deus. E o que a gente pode aprender com esse texto que a gente leu aqui? Algumas verdades. A primeira deles é que Deus procura pessoas que vivam uma fé visível. Deus é um Deus de gerações. Deus é um Deus que quer fazer em você para que através de você também a sua geração experimente daquilo que Ele está fazendo. Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele já está pensando nos nossos filhos, nos nossos netos. Deus, quando Ele faz algo conosco, Ele já está pensando em a nossa próxima geração ser também tocada por isso. Então, quando Deus chama Abraão, Deus deixa claro aqui nesse texto que Abraão, eu escolhi Abraão, e certamente Abraão se tornará uma grande nação, uma poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Deus já deixa claro aqui o plano que Ele tinha com Abraão, assim como Ele tem comigo e com você. Deus tem planos ao nosso respeito. Deus tem plano na direção da nossa casa, na direção do nosso casamento. A gente faz planos, mas a gente erra com nossos planos. A gente acha que sabe escolher o melhor, a gente acha que sabe tomar as melhores decisões, mas por muitas vezes a gente falha nas nossas escolhas. O que nós precisamos é deixar com que o plano de Deus aconteça, porque o plano de Deus é muito melhor do que o meu e do que o seu. O texto vai dizer que Deus, Ele dizendo para Ele mesmo: eu vou esconder do meu servo Abraão meus planos? Não, porque certamente ele se tornará uma grande nação. Então Abraão, ele não apenas falava de Deus, mas Abraão, ele vivia Deus. Era visível o relacionamento de Deus para com Abraão.
Será que nós estamos vivendo assim? Será que as pessoas conseguem perceber a nossa fé só com os olhos, sem ter que ouvir as nossas palavras? Será que as pessoas conseguem testemunhar que nós somos homens e mulheres de fé só com nossas atitudes, ou nós precisamos falar? Abraão não precisava falar que ele era um servo de Deus, não precisava pregar para que as pessoas acreditassem. A fé de Abraão era visível. Por quê? Porque Abraão vivia para construir altares, irmãos. Deus está à procura de verdadeiros adoradores nesse tempo. Homens e mulheres que não deixam de construir altares para adorar ao Senhor. O que você faz, você precisa fazer adorando a Deus. O que você resolve escolher, você precisa escolher adorando a Deus. Abraão, onde chegava, levantava um altar e adorava o Senhor. Abraão, ele criou o seu filho Isaque assim, mostrando para Isaque o poder da adoração. Isaque foi um jovem que foi criado nesse contexto, de ver o seu pai levantando altares para adorar a Deus. Ver o seu pai, tudo que fazia para adorar ao Deus vivo. Tudo que se movia para falar sobre Deus. Irmãos, em nome de Jesus, o mundo está carente de esperança, amém? O mundo está carente de esperança. Você está comigo aqui? O mundo está carente de esperança. Quantas casas ao redor da sua casa estão carentes de esperança? Nós somos a esperança da glória, porque nós carregamos Cristo conosco. Sabe o que você e a sua casa mais precisa? É da presença de Deus. E sabe como você atrai a presença de Deus? Levantando altares de adoração. Todas as vezes que homens levantaram altares de adoração, Deus, ele vinha e se manifestava com a sua poderosa presença. Todas as vezes que você decidir adorar a Deus, Ele vem na sua direção. Todas as vezes, não importa o lugar que você esteja, pode ser na cozinha da sua casa, pode ser na mesa, pode ser no ambiente de trabalho, pode ser caminhando na rua, onde você estiver, quando você decide adorar a Deus, Ele vem na sua presença, porque Deus, Ele não nega um altar de adoração. Deus não nega a presença dEle da adoração. Deus não nega manifestar com fogo, com glória, com poder, com resposta, com mão poderosa, com livramento. Deus está pronto para manifestar sobre a sua vida, sobre a sua casa, quando você decide levantar altar de adoração a Ele. Levante sua mão nessa noite e diga: Senhor, a minha casa é um altar de adoração para o Senhor. Amém, amém. Você pode aplaudir a Ele nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. A vida de Abraão era um altar, irmãos. A vida de Abraão era um altar. Então, aonde ele ia, ele levantava altar de adoração. Sabe, deixa a sua família ver que a sua vida é um altar de adoração. Deixa esse mundo ver que a sua vida é um altar de adoração. Você não vai precisar abrir a sua boca para as pessoas perceberem que você tem algo diferente. Você não vai precisar estar pregando para as pessoas enxergar uma fé visível na sua vida. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram a Ele em espírito e em verdade. Deus quer manifestar na sua direção. Isaque cresceu assim. Isaque cresceu nesse lar. Que privilégio de Isaque ser filho de Abraão. Deus está querendo levantar Abraão nessa geração. Homens e mulheres que se posicionam assim. Isaque cresce vendo o pai orar. Isaque cresce vendo o pai obedecer a Deus. Isaque cresce vendo o pai confiar em Deus. Irmãos, filhos aprendem mais com o que veem do que com o que ouvem. Então nós não podemos esquecer desse princípio de deixar um legado para a nossa geração, muito mais com o que eles veem, com o que eles sentem, com o que eles experimentam, do que com o que eles ouvem. Abraão formou Isaque assim, tanto que, irmãos, quando Deus resolve provar a fé de Abraão,
Deus diz: Abraão, pegue seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, leve para aonde eu te mostrarei e sacrifique ele para mim. A Bíblia não vai dizer que Abraão, ele entrou em guerra com Deus, ele renegou a Deus, ele duvidou de Deus. Não, a Bíblia diz que logo de madrugada Abraão obedece o que Deus tinha dito. Isaque cresceu vendo um pai adorando, um pai que era obediente, um pai que buscava a presença de Deus e confiava nesse pai. Tanto que Isaque, ele não entra em crise quando Abraão diz: Isaque, meu filho, pega a lenha, vamos levar a lenha, eu levo a cutela, nós vamos até o lugar de adoração. Isaque caminha com seu pai durante 3 dias, sobe o monte. Isaque vê Abraão preparar o altar. Isaque vê Abraão amarrar as suas mãos, seus pés, colocar ele em cima do altar. Isaque então pergunta ao pai: pai, aonde está? Aqui tem a lenha, tem um fogo. Aonde está o cordeiro para adoração? Isaque ouve do seu pai aquilo que ele ouviu desde o que nasceu: Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Em nome de Jesus, receba essa unção na sua vida. Quando as coisas apertarem, da sua boca não vai sair murmuração, vai sair: Deus proverá. Deus proverá na nossa vida. Ei, Deus proverá na vida dessa igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isaque ouviu aquilo que ele estava acostumado a ouvir. Isaque não pergunta ao pai duvidando, Isaque pergunta confiando: aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão disse: Deus proverá, meu filho. O mesmo Deus que eu sirvo é o Deus que provê. O Deus que prova é o Deus que provê. O Deus que está nos provando é o Deus que já tem a provisão reservada. Só um filho criado nesse ambiente, irmãos, é um legado que a gente deixa para a eternidade. Nós precisamos nos levantar como Abraão nesse tempo, amém? Sua casa precisa disso. Deus não falou sobre riqueza, Deus não falou sobre fama, Deus não falou sobre influência, Deus falou sobre compromisso espiritual. Abraão era conhecido no céu, irmão. Talvez você diga: mas eu não sou tão conhecido assim, eu queria ter mais fama, eu queria ser mais conhecido. Irmão, você é conhecido no lugar mais importante que existe nessa terra. Você é conhecido no céu. Os céus conhecem o teu nome, os céus conhecem o teu coração, os céus falam sobre você na presença do Senhor. Abraão não apenas era conhecido por levantar tendas, não. Abraão era conhecido por levantar altares. Sabe qual é a maior lição de hoje? O maior testemunho dentro de uma casa não é o discurso, é a fé visível. É deixar os nossos filhos verem que nós somos verdadeiramente homens e mulheres de fé, que a gente crê que Deus vai prover, crê que Deus tem a resposta, crê que Deus tem uma saída, crê que Deus tem uma solução, crê que Deus, Ele é Senhor sobre a nossa vida, sobre essa circunstância, ainda que não aconteça como a gente espera, mas acontecerá como Ele quer, e aí é o mais importante para a nossa vida e a nossa casa. Sabe o que eu aprendo, irmão? Os nossos filhos nos ouvem pregar, nossos filhos ver a gente aqui no altar, nossos filhos ouvem na mesa a gente compartilhar da palavra. Mas eu entendo que uma criança ela pode até esquecer de um sermão pregado, de uma lição falada sobre um pai ou a mãe, mas nunca esquecerão de ver um pai ou a mãe de joelho, orando. Nunca esquecerão de ver um pai e uma mãe lendo a palavra do Senhor. Nunca esquecerão quando acordar de madrugada e ver no pé da cama deles o pai e a mãe orando lá, chorando, derramando lágrimas. Nunca esquecerão do que eles veem. Pode esquecer do que houve, mas do que veem jamais. Então eu e você precisamos nos levantar para gerar impacto na nossa geração, amém? Você precisa estar comprometido com isso. Quando se compromete com Deus para fazer algo diferente, a partir de hoje levante sua mão e diga: Senhor, eu estou aqui,
estou comprometido com a tua palavra e com a tua promessa, que eu farei assim como Abraão fez com a sua casa. Amém? Você pode aplaudir a presença dele aqui nessa noite. A fé precisa ser percebida nas atitudes, irmãos, antes de ser ouvida pelas palavras. Para deixarmos um legado, segunda coisa, para deixarmos um legado de fé, nós precisamos construir esse legado mesmo em tempos difíceis. O texto diz, essa circunstância de que nós lemos aqui não era um tempo fácil, porque Deus, Ele anunciou: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas Senhor, lá está meu sobrinho Ló e a família dele. Então Abraão intercede para Deus mudar os planos e livrar a sua família. Então não era uma circunstância fácil, mas mesmo na dificuldade, Abraão decide gerar um legado de fé. Porque, irmãos, legado de fé não é construído nos tempos bons, é construído nos tempos difíceis. Aqui tem algo. Deus sabia que poderia contar com Abraão em tempos difíceis. E para ensinar assim, Abraão enfrentou muitas circunstâncias difíceis. Abraão enfrentou a esterilidade na sua casa. Abraão enfrentou uma prova da fé. Abraão enfrentou situações difíceis que teve que se mudar com a sua família. Mas nas dificuldades Abraão pôde consolidar sua casa em fé. Irmãos, eu sei que não é fácil, escute, porque a gente tem enfrentado crises, tem enfrentado dias maus, tem enfrentado notícias difíceis, e a gente poder, no meio dessa guerra toda, a gente parar e dizer assim: o que é que eu posso ensinar a minha família com esse tempo difícil? O que é que eu posso ensinar aos meus filhos passando por isso? Porque por vezes a gente esquece disso e a gente só se preocupa com a nossa dor, com a nossa luta, e a gente quer que todo mundo cuide de nós. E Deus está dizendo: eu posso contar com você, para você ensinar a sua família sobre as dificuldades? Posso contar com você para você ensinar aos seus filhos que nos dias difíceis e mais difíceis, você me viu agir na sua direção? Deus quer contar com você, irmão, e comigo, para deixarmos esse legado de fé na nossa casa. Eu não quero ser um pai que meus filhos me veem murmurando para Deus nas dificuldades. Tem dificuldades lá em casa que eles nem sonham que a gente está passando, porque eles não têm idade para entender. Mas se tem uma coisa que a gente precisa se posicionar, e mesmo nas dores, a gente chora no quarto, mas quando a gente está na presença dele, a gente agradece a Deus. A gente ora de madrugada, às vezes passa a noite sem dormir, em claro, orando de joelho, mas quando o dia amanhece, a gente está lá para celebrar, para recebê-los, para tomar café da manhã com eles e dizer: Deus é bom em todo o tempo. Abraão era assim. Então Isaac cresceu vendo seu pai ensinar que Deus é real. Isaac cresceu vendo que Abraão tinha a oração como prioridade. A obediência valia mais do que o conforto. É sobre isso, irmãos, que Deus está querendo encontrar nessa geração, nesse tempo. Homens e mulheres que a prioridade é a obediência antes do conforto, é a oração antes do comodismo, é sabermos que Deus é real mesmo nas dificuldades. Agora, o que os nossos filhos estão aprendendo olhando para nós, irmãos? O que essa geração tem aprendido olhando para nós? Isaac enfrentou coisas difíceis porque ele recebeu esse legado de fé do seu pai. E Isaac pode transferir isso para a sua geração também. Então Deus, Ele quer nos levantar como homens e mulheres de testemunho de fé. Uma igreja poderosa nesse tempo. Uma igreja que tem homens e mulheres, famílias, que se movem pela fé. Os meus e os seus filhos, irmãos, precisam ver pais que continuam adorando mesmo na luta. Eu sei que não está fácil para você e sua casa, mas se tem uma coisa que você precisa é adorar a Deus.
Adora Ele nas lutas, adora Ele nas dores, adora Ele nas perdas. Levante altares. Famílias que permanecem unidas mesmo passando por desertos. Pessoas que não abandonam Deus quando tudo dá errado, irmãos. Uma fé que sobrevive às crises se transforma em referência. Sua maior referência não são as suas conquistas, não são os seus diplomas. Sua maior referência será a sua fé, capaz de fazer passar pelas circunstâncias difíceis, capaz de fazer você cruzar um deserto e permanecer firme, crendo naquele que te prometeu. Jesus ensinou que a casa construída sobre a rocha, ela permanece na tempestade. Cai a chuva, transborda os rios, sopram-se os ventos, mas ela não vai cair, porque o que sustenta é a fé. O que sustenta a sua casa é a sua fé, não é o seu dinheiro. O que sustenta a sua casa não é os seus recursos, é a sua fé no Deus que tudo pode fazer. Esse é o maior legado que a gente pode e deve deixar para nossas filhas. Legado não é sobre o que a gente deixa para nossa família. Legado é o que a gente deixa na nossa família. Eu sei que você está preocupado em deixar bens. Eu quero comprar uma casa para meus filhos. Eu tenho 3 filhos. A gente vai ter que comprar 3 casas. Deixar um para cada um, viu, pastor? Uma para cada um. Mas antes de deixar bens, eu preciso deixar um legado. Antes de deixar herança, eu preciso deixar um legado de fé. Porque se amanhã tudo desmoronar, a fé vai manter eles de pé. Se amanhã tudo for perdido, a fé manterá eles de pé, convicto de que Deus pode recomeçar a história, Deus pode fazer um caminho. Por último e não menos importante, o legado de fé, irmãos, o legado espiritual vale mais do que uma herança material. Deus termina dizendo assim, que eu escolhi Abraão para que ele ordene aos seus filhos e à família dos seus filhos que guardem o caminho do Senhor, pratiquem o que é certo e o que é justo. Olha o que Deus diz: eu escolhi Abraão para que ele deixe um legado de fé para a sua geração. Deus já estava pensando na 2ª, 3ª, 4ª geração de Abraão. Deus, quando está olhando para você, Ele já está planejando a sua 2ª, 3ª e 4ª geração. É por isso que Deus te escolheu, é por isso que Deus está te levantando nesse tempo, é por isso que Deus está contigo, para que você levante a sua próxima geração de fé, e os teus filhos irão levantar filhos de fé, e os seus bisnetos serão uma geração de fé nesse tempo. Até que Jesus volte, nós iremos formar a nossa geração, uma geração de fé para a glória de Deus, amém? A partir de mim, de você, a partir de nós, irmãos, seja filhos biológicos ou sejam filhos espirituais. Deus termina dizendo: eu farei por Abraão tudo que eu prometi. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer isso a você. Se você se compromete com o legado que Ele te deu, Ele fará tudo que Ele prometeu a você. Abraão deixou para Isaac o que tinha de mais precioso: sua fé, sua adoração e sua obediência. Fé, adoração e obediência. Isaac deixa para os seus filhos sua fé, sua adoração e sua obediência. Jacó, filho de Isaac, deixa para os seus 12 filhos sua fé, sua adoração e sua obediência. Deus espera de mim e de vocês que a gente dê importância a isso, porque dinheiro, irmãos, um dia acaba, a casa um dia pode ruir, bens podem ser perdidos amanhã, mas uma geração, uma família que aprende a confiar em Deus, ela permanece firme e unida para sempre. Ela permanece unida para sempre, permanece junto, enfrentando as guerras, as lutas, os desertos juntos. Nós estamos vivendo uma geração emocionalmente cansada e misturando fé com emoção. Fé com emoção, irmãos, fé com emoção é igual a frieza espiritual. E é a razão de muitos estarem frios espiritualmente falando.
Porque nós estamos numa geração emocionalmente cansada. E Deus está nos convocando para nos levantarmos esse tempo. É uma geração cheia de informação, mas vazia de direção. É uma geração, irmão, cercada de tecnologia, mas distante da presença. Nós não podemos aceitar essa realidade na nossa vida e na nossa casa. Nós não podemos aceitar essa realidade dentro da igreja do Senhor. Nós precisamos fazer a diferença, amém? E Deus conta com você. Os olhos do Senhor estão à procura dos verdadeiros adoradores. E eu sei que Ele pode encontrar você, amém? Eu sei que Ele pode encontrar a sua casa. Eu sei que Ele tem uma história linda para fazer em você, através de você. Eu sei que a sua vida não vai ser definida por essa circunstância, por essa estação que você está vivendo. Eu sei que Deus tem planos ao seu respeito. Plano de te dar paz e te fazer prosperar. Planos de cumprir as suas promessas ao seu respeito. Planos de tornar você e a sua geração uma nação poderosa. Aleluia. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. O céu valoriza demais, irmãos, um legado espiritual. O céu valoriza mais um legado espiritual do que um patrimônio material. Deus está mais interessado no que você está deixando nas pessoas do que o que você vai deixar para as pessoas. O que você está deixando nas pessoas que cruzam o teu caminho? O que você está deixando nós, discípulos de Jesus, que Ele te confia? O que você está deixando sobre a tua família? Deus está mais interessado no que você está comprometido em deixar nas pessoas. Essa foi a razão de Deus ter uma aliança com Abraão. Essa é a razão de Deus ter uma aliança com você e a sua casa, porque Ele está interessado, não é o que você vai deixar para as pessoas, é o que você vai deixar nas pessoas. Um legado de fé, um legado de adoração, um legado de compromisso, um legado de renúncia, um legado de obediência, um legado de sacrifício, um legado de investimento, um legado de propósito, um legado de jejum, um legado de oração, um legado de homem e mulher que não cessa de buscar a presença, que tem fome e sede pela presença, que adora ao Senhor, independente da circunstância, que vai em busca da presença dEle, que não se cansa, não desiste e não aborta a missão do Senhor. Aonde está essa geração que Deus pode contar com ela? Levante sua mão se você é essa geração, dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, para cumprir o teu propósito, teus planos. Amém? Você pode aplaudir a Ele mais uma vez. O legado de fé não é construído apenas com palavras, é construído acima de tudo com perseverança no compromisso. Perseverança, irmãos. Abraão deixou altares, Isaac perseverou na promessa, Jacó transmitiu a bênção. E hoje Deus continua procurando famílias assim, que decidem deixar legados espirituais para a próxima geração. Famílias que declaram acima de tudo: pode vir tempestade, pode vir vento forte, pode vir ondas contra a casa, mas a rocha que a minha casa está firmada é Ele, é Jesus. Pode vir as situações difíceis, mas a rocha em que a minha família está construída é sobre a presença do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém. Diz para 3 pessoas aí pertinho de você, diga: a rocha em que a minha casa está firmada é Ele, é Jesus. A rocha em que a minha família está sendo construída, diga: é Ele, é Jesus. Diga assim: a rocha em que eu estou construindo a minha vida é Ele, é Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Você pode levantar suas 2 mãos para o alto. Assim como Deus disse para Abraão, Ele está dizendo para você nessa noite. Olha o que o Senhor está dizendo para você. Fecha teus olhos. Então o Senhor disse:
Devo esconder os meus planos do meu filho e da minha filha? Devo esconder os meus planos do meu filho e da minha filha? Deus está dizendo para você nessa noite que Ele não vai te esconder nada. Deus não esconde seus planos para os seus filhos. E aí Ele continua dizendo para você nessa noite: afinal, você certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e a sua geração será abençoada por meio da sua decisão, por meio da sua escolha, por meio da sua posição. A sua geração será uma geração abençoada, porque você decide adorar, entregar a sua vida ao Senhor. E aí Ele diz: eu escolhi você. Deus está dizendo a você nessa noite: eu escolhi você, para que você ordene aos seus filhos e à família dos seus filhos que guardem o caminho do Senhor, que pratiquem o que é certo, pratiquem o que é justo. Então farei por você tudo o que eu prometi, diz o Senhor nessa noite. Eu farei por você, por sua casa, por sua família, tudo o que eu prometi, diz o Senhor nessa noite. Você recebe isso? Você recebe isso? Então diga: Senhor, eu recebo. Eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. O Senhor é a rocha que eu decido construir a minha história.